Pessoal, eu vim aqui para reagir a um vídeo importante. Eu já tenho que falar algumas coisas a respeito. E quem tá falando aqui é Sarah G. Bliss. A gente vai ver o vídeo dela. Oi, Cor, vamos falar sobre autismo. Eu acho que é um vídeo importante pra gente poder conversar e eu tenho que começar falando já algumas coisas. Primeiramente, desculpa se alguma coisa que eu disse sobre o autismo soou de forma equívoca. Eu não sou um especialista, eu não sou nenhum conhecedor da área. O que eu tenho é convivência. A minha experiência que eu tenho é justamente a experiência que eu tenho da família da minha esposa. Eu convivo com essa família há 8 anos, né? Eu sou casado com a Amanda, a minha esposa, há 8 anos. E eu sei tudo que ela teve passado e eu vivi algumas coisas também com uma situação dessa, sabe? Uma pessoa, a minha cunhada, ela tem autismo grau 3, é um nível severo e tem outros CIDs também no meio. Então é complicado. E eu não quis em nenhum momento descredibilizar pessoas que têm um nível de suporte ou que têm um nível mais baixo ou algo assim do tipo. Eu sei que ela vai comentar a respeito disso. Não foi a minha intenção, eu peço desculpas e já avisando, eu não sou especialista, o que eu tenho é só a minha convivência. E, por exemplo, na Camp, que eu já fui algumas vezes, ver as crianças autistas lá, ver as famílias, as mães, principalmente, um dado importante até te falar, né? A maioria é tudo mãe, cara, que cuida dos filhos lá, porque é difícil ter que falar que tem alguns pais que não ficam, né? Não assumem a responsabilidade. É importante da gente dizer isso. E é uma coisa que eu espero que mude, é uma coisa que eu espero que vejam, por exemplo, uma coisa que eu trouxe até do amigo meu, que é o Nando. Ele descobriu, né? O filho dele também é atípico, é também do espectro, né? E do grau 2. E ele tá cuidando do garoto, tá tentando, sabe? Fazer com que ele melhore. Então, em nenhum momento eu tive a intenção dessa, ou quis desmerecer. Eu vi algumas pessoas também comentar no Twitter. Então, eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, trocar uma ideia, visto que tem algumas pessoas que a gente cita nesse canal, pega casos, as pessoas usam isso como blindagem. E o meu ponto, cara, no que eu acho que eu quis falar em várias situações que eu me lembro, é que eu acho indignante, cara. Eu acho indignante do tipo assim, algumas pessoas que usam essa coisa como blindagem, mano. E eu lembro, tava bastante incomodado. Eu entendo que tem um contexto e mesmo assim eu tenho que tomar cuidado. Muita gente me assiste e mesmo assim, talvez tem pessoas que não entendam. Mas vamos ver o vídeo dela, aí a gente vai conversando melhor e tal, né? Enfim, vamos lá. Tá. Lembrando, o link tá na descrição. O título do vídeo e já estão com paus e pedras na mão. Não vai. Me escuta. Escuta ela. Eu não tenho nada contra o Corey. Eu juro, se eu tivesse algo contra o meu mano Cordas das antigas, eu nem teria inserido os memes deles na minha pasta de insert. O que eu vou fazer aqui é uma crítica. Não, é uma crítica. A gente tem que aceitar, que eu falei, a gente tem que aceitar as críticas, né? Eu tenho o direito de responder, creio eu. Pontual sobre algo que ele falou e de uma maneira direta, ao ponto e didática pra todo mundo entender o meu ponto de vista. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem. Vamos começar? E se quiser discordar, pode discordar aí. Eu particularmente adoro o Corey. Poxa, obrigado. Muito divertida, sensata, fofa e, no geral, eu concordo com a maior parte do que ele fala nos seus vídeos. Mas hoje eu vim discordar dele em um ponto que eu sinto que eu tenho um pouquinho de propriedade pra falar, visto que é uma coisa que diz ao meu respeito. No segundo canal do Corey, ele comentou sobre 2 tretas onde haviam pessoas autistas envolvidas e que tá, os 2 casos que ela tá mostrando aqui, que eu me lembro, esse aqui é o Ouriço Pintor, achei que ele mudou de nome e tal, e esse aqui é o do Chaves Nightmares. Ambos os casos que eu me lembro, os 2 estavam... Teve gente que tava usando de escudo alguma coisa, né? Tava usando autismo, né? Sabe? É complicado, mano. Galera usando pra defesa, né? Pra escudo. Paia demais, autistas envolvidas e que usaram o autismo como escudo pra se defender das coisas criminosas que eles fizeram. E até aí, concordo perfeitamente com ele. Você ser de uma minoria não isenta você de ser uma pessoa horrível que fica usando esse fato de escudo. Isso não apenas é nojento, como também esvazia completamente a luta de pessoas honestas que estão dentro dessas minorias e acabam não sendo levadas a sério quando sofrem esse preconceito porque tem esses mau caráter fazendo merda.
E novamente, invalida tudo que acaba explicando, né? O que me indigna é justamente isso, cara. Por ver pessoas ao meu redor que estão no espectro e passam por isso, eu fico indignado, mano. E é meio bosta ter que falar, às vezes, eu ficar indignado, às vezes até demais. Eu peço desculpas por isso, porque eu acompanho de perto, eu vi o que aconteceu com a minha sogra, a galera perguntou, pô, espero que recupere, né, o negócio da carteirinha da tua cunhada e tal. Porque, novamente, pessoal, a gente não é milionário, a gente não é rico, a gente luta com a vida e estamos sobrevivendo cada dia. Família da minha sogra também, a família da minha esposa, no caso, né? E o que aconteceu, basicamente, é por conta que... Isso foi o INSS que falou. Por conta, justamente, de estar sendo abarrotado de processos e de pessoas querendo entrar com... eu não posso trabalhar e tal, e entra com laudo e tudo mais. O INSS começou a tentar verificar, pô, essas pessoas têm realmente isso? Será que realmente isso é verídico e tal? E aí acabaram tirando o negócio, sabe? Esqueci o termo, auxílio, de pessoas que realmente precisam, de pessoas que realmente lutam com a vida. Cara, eu não vou fazer isso porque é uma pessoa de autismo grau 3, é o que eu já falei, ela não consegue conversar, ela não consegue falar. A minha cunhada, ela não consegue, sabe? Isso que a Sarah tá fazendo aqui... perdão, eu devo ter falado seu nome errado, perdão. Isso que a Sarah tá fazendo aqui, ela não consegue fazer. É esse nível que eu tô falando, que eu fico assim... E aí, quando eu vejo várias pessoas que estão no espectro, né, de, sabe, grau suporte 1, e saber que tem pessoas que usam isso como defesa e usam isso como... Sabe, usam pra... Eu fico indignado, mano. Porque tem pessoas que realmente precisam, tem pessoas que realmente necessitam, tem pessoas que realmente são sérias, que não estão de brincadeira. E que estão 30 anos lutando, tá ligado? E que não tem, sabe, como reverter, não tem isso, é uma condição, né? É complicado pra caramba, mano. A minha esposa já contou várias histórias, e eu vivi algumas delas na casa deles. Quando eu ia viajar, né? Eu saía lá de Garça pra conhecer a Amanda, e aí a gente morava 350 km um do outro. Ela falou assim, eu achei que você ia me abandonar, porque, olha só minha irmã, quem vai querer namorar comigo, quem vai querer ficar comigo? E eu falei, mas é a vida, pô, a gente tem que lutar, cara, a gente não pode sair fora. Eu amo você, você me ama, eu não vou te abandonar. Não acho que é assim que fez. Porque o meu ponto é justamente, as pessoas não são descartáveis, cara. E aí, eu vendo uma coisa dessa, porque tem gente abusando e usando dessa situação, é muito paia, velho. Eu fico indignado, mano. Eu fico indignado. Eu lembro do negócio do Chaves Knight, mas que eu acho que teve um menino que ele viu um monte de coisa NSFW, compartilhava essas coisas com os outros e tal, não sei o que, com um monte de menor de idade no meio. E ele só falou, eu tenho os laudos aqui e tal, não sei o que, por isso que eu tô fazendo. Não, pô, pera aí, cara. Pô, tempo, pera aí. Meu amigo, não é assim que funciona, tá ligado? Enfim, vamos continuar vendo aqui. Só que o meu ponto de discordância vem quando o Corey começa a falar da vivência da cunhada dele, que é uma autista de nível de suporte 3, e o aumento do diagnóstico de autismo nos últimos anos. Eu vou falar uma coisa. A galera não vai gostar do que eu vou falar, mas vai ver. Isso aí é o do Ouriço Pintor, tá? Nos próximos anos, o que vai ter de gente? É o que eu falei agora há pouco, eu vou processar. Aí vai lá, manda um laudo lá. Eu sou autista. O juiz vai falar, a pessoa é autista, não posso fazer nada. Vai virar festa da impunidade, porque hoje qualquer médico Zé Boqueta aí vai lá e tira um laudo pra pessoa, não faz teste, não faz nada. A pessoa não faz nada, só vai lá paga um psiquiatra, sei lá, quanto que é uma consulta, vai lá, vai falar, você é, acabou, tá aqui o laudo, toma. E aí esse é o... Cara, eu não discordo tanto não do meu passado, vamos ver o que ela vai falar, mas que eu sei que por justamente ver que tem pessoas que realmente são e realmente precisam, realmente são diagnosticadas, e ver que tem pessoas que, sei lá, cara, infelizmente eu passei isso na pele, tá ligado? Eu não vou dizer o caso, meio que eu já falei no canal principal também, é indignante, cara, porque tem pessoas que realmente precisam de um laudo, precisam, sabe, realmente tá na fila, realmente tá ali, realmente tem um tratamento, e novamente, eu não quis falar isso pra invalidar ninguém. Eu não quis falar isso pra invalidar as pessoas ou pra que elas não procurem tratamento. Não é esse o ponto. Você tem que procurar tratamento, mas você tem que procurar, sabe, tratamento e, sabe, fazer os exames. Existe uma triagem pra você fazer. Hoje existem... Eu acompanho alguns vídeos do Shimura, não sei se você conhece, o William Shimura. E a gente tá vendo casos de pessoas que tiram simplesmente um laudo, ou vão no psiquiatra e tiram um laudo com muita facilidade. Eu não acho que isso tá certo.
certo. Eu não acho que uma sessão de psiquiatria já é o bastante para você ser diagnosticado. Esse é o meu ponto. E do nada eu já saí com laudo. Eu não acho que isso é o certo, mas é minha opinião. Mas se a pessoa recebeu, aí você teria que ir, sabe, procurar mais para ver. Tem neuro para você ir atrás, tem que fazer várias outras sessões também com a psiquiatra. Que nem a minha esposa tá passando com a psiquiatra agora também, com a psicóloga, e tá começando talvez ter suspeita também de TEA. Então, o que eu falei pra ela, vamos fazer o certo, vamos, sabe, procurar o exame, fazer tudo. Aí fala, Cor, você tá pagando uma fortuna. Não tô. A gente não tá. Não, cara, a gente foi na doutora pública, foi fazendo e estamos indo fazendo os exames, cara. Então, tipo assim, eu entendo que nem todo mundo tem condições mesmo assim, ou tempo, ou algo do tipo, não é esse meu ponto. E eu não quis invalidar ninguém. O meu ponto e a própria comunidade que vê, né, essas questões de TEA, sabe que tem pessoas e que isso é indignante, tá ligado? Enfim, vamos continuar vendo aqui o outro ponto. Você não tem respeito com o autista? Não, com os autistas? Você não respeita autista? O ponto não é esse. O ponto é, eu sei o que é uma autista de verdade. Eu tenho uma cunhada que ela tem o grau, tá, eu sei onde é isso aqui. Ela não tá nem nessa realidade. Ela tem o autismo, e tem um amigo meu de infância que o filho dele é autista do grau 2. Que o menino, agora que tá fazendo tratamento, agora o menino consegue falar. Agora o menino tá conseguindo falar, pelo menos formular a frase. A minha cunhada, eu falei algumas coisas antes que eu me lembro. Ela não tá nem nessa realidade, tá bom? Então, muita gente que se fala autista, não dá pra saber se é autista de verdade. E se for, é o grau 1, é Asperger. O que eu ia falar. Eu sei que você discordou de mim. E tá tudo bem, tá tudo bem. Mas eu lembro que eu falei algumas coisas antes. Porque justamente o rapaz, ele falou essas coisas e tava falando essas paradas aqui. É uma coisa do outro vídeo só que esse vídeo já é desatualizado por conta, né, do que aconteceu. Mas é meio que parecido com o vídeo do como é o nome? Do Igão FNAF, que ele fez depois. Então, povo, o que aconteceu? Vamos lá. O que eu penso a respeito? Eu acho que o Green Jerry, ele deveria ter assumido a responsabilidade do bagulho, ter feito, cara, vou tirar esse cara. Mas ele é autista. Não importa se é autista. Eu não tô nem aí se você é autista. Eu não quero saber. Você não tá mais aqui por conta dessas merdas que você fez. Você mandou o bagulho mais 18, que não sei o que, você mandou e acabou. Não quero saber. Cara, você pode ser o Papa. Você mandou o bagulho, não tem por que de estar na equipe mais. E aí eu falo, meu Deus, Cor, você não tem respeito com o autista? Tem um contexto. O contexto não foi nos autistas em geral. O contexto foi pra esse garoto. Eu entendo o ponto. Eu entendo o que você quis falar, a gente vai conversar, mas o meu ponto foi justamente falando do garoto. Porque, novamente, eu não sei, a gente não sabe, e a pessoa só falou e acabou, tá ligado? Eu sou autista e por isso que eu fiz isso. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, né? Por tipo assim, a pessoa é autista, tem que manter ela na equipe, ou algo assim do tipo. Esse é o meu ponto. Não foi em questão dos autistas no geral, foi em questão do rapaz, foi em questão do garoto, que fez um negócio errado, e o Green Jerry quis manter esse garoto na equipe. Assim, eu entendo eu acho que o motivo da gente conversar, então a gente vai conversar. Mas eu espero que você saiba que eu não falei em questão de todo mundo, eu falei em questão do garoto, né? Mas eu sei que eu falei coisas muito fortes, porque, novamente, eu não acho que justifica. Eu lembro do caso do Luiz Pintor e vários outros que falam que tem isso aí e acabam fazendo muita coisa, tá ligado? Nas comunidades e nas fandoms no geral. E eu entendo. O meu ponto é triste porque, às vezes, e muitas vezes, na verdade, se invalida as pessoas que realmente são, as pessoas que realmente têm, as pessoas que realmente passam e estão procurando o diagnóstico, estão procurando a coisa certa a se fazer, né? Então, é complicado, pô. Eu não quis falar diminuindo quem é e tudo mais, mas vamos lá, vamos conversar. Eu tenho opiniões. Vamos ouvir elas. Pra começar... Não vou processar, não sou desse... Não sou... Eu não sou desse jeito, eu não vou fazer isso. Às vezes vocês podem me chamar de Sebastian. Eu sou autista nível de suporte 2. Namoro há 5 anos com uma pessoa que é autista e TDAH. E pra completar o bolo, eu fui agente de apoio escolar responsável pelo cuidado de crianças portadoras de necessidades especiais por 2 anos. Fora as minhas próprias pesquisas sobre o assunto pra conseguir explicar o meu transtorno da melhor eu vi alguns possível. Links, sim. Então eu acho seguro dizer que eu tenho pelo menos um pouquinho de experiência no assunto. Então, pra começar, Corey. E novamente, que nem eu falei desde o começo, eu não sou do espectro. Eu só tenho vivência também, não sou nenhum... Eu não sou, sabe, eu não sou nenhum entendedor, mas tudo bem. Eu entendo 100% a sua indignação em relação a pessoas que usam autismo pra justificar as merdas que fazem e médicos relaxados
que nem ao menos fazem os testes necessários para dar o laudo de autismo. Esse é meu ponto. Sabendo que um laudo errado pode custar a vida de uma pessoa e atrapalhar demais um sistema inteiro que busca cuidar e acolher essa comunidade. Exato. Você Exatamente. não tá errado nisso e eu espero de coração que a sua cunhada consiga recuperar os benefícios que ela perdeu. Eu vi a galera perguntando e ela recuperou. Ela recuperou, mas ficou quase 2 meses sem, mano. É complicado, pô. Por isso que é meio indignante, tá ligado? Mas vamos continuar. Vamos lá. Tem um ponto aqui, é que tratar como se casos como o do Ouriço Pintor, da Cristian e outras pessoas arrombadas que usam carteirada de eu sou autista, logo você não pode me punir, como se fosse a maioria, é pegar uma minoria barulhenta e tratar ela como maioria. Fora dá a entender que estamos vivendo a, entre aspas, epidemia de autismo. Realmente. Porque qualquer um pode dar o Nossa, diagnóstico. Tem um ponto. E vai por mim. Não é isso que tá acontecendo. Existe um vídeo muito bem feito sobre esse tópico que o Melo do Caramelo Animations fez sobre essa eu vi o canal dele esses tempos autismo que estamos vivendo. E nele ele comenta uma coisa que eu aprendi nesse meu trabalho de agente de apoio. Nós estamos descobrindo mais casos de autismo nos últimos anos porque a pesquisa tá melhor. Os estudos apropriados sobre autismo têm pouco mais de um século de pesquisa. E até não muito tempo atrás, ainda chamavam o autismo de nível de suporte 1 e 2 de síndrome de Asperger. E mesmo com tantos estudos recentes e uma compreensão melhor... Até eu talvez tenha falado errado. E é normal, né? Conforme a gente vai evoluindo cientificamente também falando, a gente vai acabando descobrindo outras coisas. Eu tenho um laudo. Eu também tenho. Eu fui assim, aquela coisa. Eu tava passando muita coisa, eu também fui ver, e eu tenho síndrome de impostor. Enfim, eu tomo remédio pra isso, eu tenho... aqui, ó, tá aqui. E... Enfim, eu tenho também meus distúrbio, tá? Perdão, acho que não é nem esse o termo que fala, é transtorno, perdão. Mas, então, eu entendo também da pesquisa. E, pô, desculpa, não foi minha intenção generalizar. E eu até tô evitando de trazer mais essas pessoas assim, por mais que eu acho que é importante comentar, porque é aquela coisa, né? Eu sempre trago alguma coisa quando eu penso aqui, eu falo, pô, o assunto é interessante, eu acho que dá pra a gente fazer alguma coisa, dá pra falar alguma coisa legal, ou dá pra dar uma risada, dá pra fazer alguma coisa ou outra, né? Não estou falando dos casos das pessoas que estão no espectro de achar engraçado. Eu não sou esse tipo de pessoa. Não acho legal zoar esse tipo de parada. O meu ponto é, quando eu penso, pô, um exemplo. Vamos pegar até uns vídeos que eu trouxe, que não saíram, mas eu pensei em trazer. A Pop The Performer. Pô, um negócio legal, eu acho que a galera vai gostar, vamos ver junto e tal. Ou se não, pô, aconteceu, sei lá, uma coisa indignante, um canal aí tá fazendo merda. Vou lá, vamos trazer e tudo mais. Ou se não, tem algum caso que, tipo assim, é muito... A galera vem perguntar muito, aconteceu vários exposes de não sei o que, é um jogo que eu trouxe no canal, dá uma olhada lá. Aí eu vou ver e às vezes bate no assunto sem querer. Mas nunca é que nem a galera falou que eu tô perseguindo muito furry. Sendo que não, cara. Não é, pô. Não é minha intenção sair humilhando ou fazendo uma coisa com alguém, pô. E que nem eu sempre prego, eu acho que as coisas precisam um pouco mais de bom senso. E talvez eu tenha faltado com bom senso. Então, novamente, não foi minha intenção. Falando 100% honesto, que nem eu falei. O meu ponto e o argumento inteiro o rapaz tá fazendo merda. Mas eu entendo também, porque acaba talvez surgindo o ruído que, eu tô generalizando todo mundo. Igual surgiu o ruído de eu tô generalizando todo mundo que é furry. Sendo bem honesto, eu sei e eu conheço, nem todo furry é desse jeito. Não todos os furries são desse jeito, né? Cara, pessoas ruins existem em todo lugar. Eu acho que é esse o ponto que a gente tem que começar a pensar. Existem pessoas ruins, existem pessoas que não têm caráter e tudo mais em todos os lugares. Isso é difícil de lidar. Por mais que a gente vê muita coisa na internet, eu até admito que possa ter pegado vários temas parecidos e isso é um erro meu, eu deveria também deixar isso claro. Eu tento deixar isso claro, eu acho. Tipo, poxa, tem pessoa ruim em todo lugar, pessoal. Tem pessoa ruim em tudo que é fanbase, tem pessoa ruim em tudo que é canto. Não é porque, sei lá, a pessoa tem um laudo que ela tem que se proteger, algo assim do tipo. Laudo não é proteção, algo assim do tipo, enfim. E o ponto que eu fiquei indignado é que não é que não foi o ponto, não foi banalizar. O ponto é que tem pessoas que às vezes nem se diagnosticam e só falam porque elas têm uma suspeita ou que ela tá indo ver. Então é melhor termina de ver. Pô, eu demorei 2 anos pra ter um laudo, cara. Não é um negócio que você tira da noite pro dia, sabe? Não, eu fiquei com muito medo quando a psiquiatra falou pra mim. Eu comecei a ver
os exames, fiz neuro, tudo. Ela falou assim, você tem uma voz na sua cabeça falando que você é um merda. Mas isso não é verdade. Eu fiquei, pô, tá bom. Tá. E aí, que mais? Então, é a mesma coisa para as coisas. Eu acho que a gente tem que levar, principalmente até, a uma coisa séria, não é um negócio, sabe, brincadeira. Então, desculpa, acho que por eu ter feito, eu posso ter generalizado e não foi minha intenção. Do que o autismo é, tal qual muitos outros transtornos mentais, ainda assim, conseguir um diagnóstico de autismo é muito difícil. Eu tive que ralar pra conseguir encontrar uma psicóloga com a qual eu conseguisse me consultar. E depois eu ainda tive que correr atrás no CAPES pra conseguir o meu laudo propriamente dito. E não foi coisa de semanas, não. Foi meses, quase 1 ano de consulta. É que eu falei, meu foi 2 anos, pô. Foi diagnosticado como síndrome de Asperger na infância, numa época que pouco se falava sobre isso. E, justamente por esse fato, eu não teve que refazer todos os seus laudos recentemente, porque eu não tinha nenhum direito sendo diagnosticado com síndrome de Asperger. Não, Brigitte. É porque trocou, né? Eu fiquei sabendo que tem... Acho que mudou, né? Acho que é CID-11 agora, né? Uma coisa assim que eu fiquei sabendo que trocou. Putz, não, é complicado mesmo. Isso foi uma coisa que... Porque também tava usando muito coisa do CID-10, agora tem o CID-11, é uma coisa assim. Levou meses e meses pra ser feita. Na escola que eu trabalhei, haviam várias crianças que a gente suspeitava de ser autistas, ou mesmo que possuíam um diagnóstico, mas que os pais tinham dificuldade de conseguir ajuda pra elas, ou me sobrecarregavam, porque só tinha uma agente de apoio pra 15 salas diferentes, sendo que todas as crianças precisavam ser acompanhadas em algum nível. E isso... deixa eu até falar, desculpa interromper, eu ia até comentar da minha mãe. Minha mãe foi educadora por 46 anos da vida dela. E quando ela era mais nova, ela tinha uma sala que, na época, cara, era nos 80, gente, pelo amor de Deus. Eu sei que hoje é completamente diferente. Mas pegavam, por exemplo, crianças surdas, crianças TEA ou algo assim parecido, ou até síndrome de Down e por aí vai, colocavam todas juntas no meio de todo mundo, cara, sabe? E minha mãe falava, tem que fazer sabe, uma criança dessa não vai ter a mesma, vamos pôr assim, não posso explicar. É tipo assim, o desenvolvimento é diferente, ela vai entender de forma diferente, ela vê o mundo de forma diferente também. Então, eu lembro que minha mãe educou muito isso, falando assim, poxa, tem crianças que são diferentes, tem crianças que, sabe, e o pior é que na época, que nem você mesmo falou, não tinha um diagnóstico tão preciso, né? Realmente, um negócio que não tem nem meio século. Então, ou tem meio século, alguma coisa assim do tipo. Não é uma coisa tão... assim, o ponto que ela falou que realmente não é um negócio tão velho, é um negócio até que recente. Se a gente for comparar com a história de descobrir, né, transtornos e por aí vai. Então, eu entendo o que você está dizendo. Entendo, imagina, e minha mãe falando, gente, a gente tem que tem que trazer uma educadora, uma fonoaudióloga, tem que ter um outro acompanhamento, talvez até uma psiquiatra, uma psicóloga junto, né, pra tentar lidar. Mas naquela época o pessoal não tava nem aí, jogava todo mundo junto e era complicado. Porque eu não citei o fato de que, na maioria das vezes, a gente se depara com profissionais presos à visão de 1940 de que autismo é um transtorno de meninos brancos e héteros com a tendência de se tornarem super gênios em alguma área de conhecimento. O que leva, na verdade, a um movimento contrário. É muito preconceito, onde né? muita gente que precisa desse diagnóstico... Perdão, dei risada porque você me destrancou a memória. Realmente falavam muito disso. Tinha filme, lembra? Tinha filme que falava isso. Tinha filme, cara. Como é que era o nome do filme? Tinha um filme de uma criança que o pessoal fala... Nossa, deixa eu ver se eu procuro o nome do filme aqui. Cara, eu não lembro agora. Esse Rain... Putz, eu não vou lembrar agora. Não é o Rain Man. Não, é um homem. Não, eu tô falando uma criança. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Não, esse filme Invencível, ele é mais novo, né? Então já tem umas coisas mais atualizadas. Eu acho que era esse Bless the Child. Nossa, o filme tem nota 17 de tão ruim que é. Socorro! Porque trata a criança, pelo amor de Deus, dos bagulho que não faz. A Filha da Luz! Nossa, é realmente esse filme aqui. Socorro! Tem uma galera que gosta do filme, mas eu não lembro se é esse filme, mas tem um filme que a galera... É muita coisa, né? Fazer esse paradá, que a criança é super gênio e tal, não sei o quê. Nossa, é complicado, pô. É complicado. Você me estragou a memória. Mas eu lembro que tinha um filme que fazia isso. Não tá recebendo por conta do despreparo desses médicos. Novamente, eu vou reiterar. Existem, sim, profissionais mau caráter
que nem eu mesmo fazem os testes para diagnosticar alguém com autismo. Existem sim pessoas que se autodiagnosticam baseado em estereótipos e vídeos tendenciosos na internet. Existem sim pessoas que fingem ter algum transtorno por achar legal. Existem sim os filhos da puta que usam o próprio transtorno para fazer atrocidades. E existem sim profissionais de justiça despreparados para lidar com pessoas autistas. Mas isso não é o padrão. A maioria de nós só tá tentando existir num mundo que não foi feito para lidar com pessoas como nós, que tem problemas justamente na parte de socialização e percepção do mundo. Por conta dessa visão limitada sobre o que é o autismo, muitos de nós evitamos pegar benefícios que nos são de direito porque temos medo de sermos confundidas com gente assim. E criamos um senso de, eu nem tô tão mal assim pra precisar disso. Eu mesma fico morrendo de vergonha de usar a fila preferencial ou banco preferencial no ônibus por acharem que eu tô sendo uma aproveitadora e por não me sentir, entre muitas aspas, autista o suficiente pra isso. E, na verdade, isso me leva ao meu segundo ponto de crítica. Corey, eu vou reiterar novamente. Eu espero de coração que a sua cunhada consiga recuperar os benefícios que são de direito dela. Porque o nível 3 de suporte dentro do autismo é algo que tem que ser levado a sério, tanto pela segurança dela... Não, mas os seus também são sérios. Novamente, eu nunca quis tirar a seriedade de ninguém, pô. É que eu fico indignado também, cara. Eu acho que eu me indignei até demais, talvez. É porque eu sei que tem pessoas que lutam sério, tá ligado? Tem pessoas que realmente batalham. Eu vou contar um outro episódio. Teve uma vez que a Amanda achou que eu ia embora mesmo. Ela falou assim, não, você vai me largar e tal, não sei o quê. E a gente tava no começo do namoro, pra vocês terem noção. E aí eu falei até pra ela, foi no primeiro encontro, eu acho? Acho que foi. Porque a Amanda é toda fofinha, sabe? Tinha uma edícula na casa do meu sogro, né? Na outra casa que eles moravam. E aí, não, deixa o Corey dormir aqui e tal. Porque eu falei, não, eu pago hotel, não tem problema, não quero atrapalhar. Eu até pensei nisso porque eu falei, não, a gente sai, se conhece tudo. Ela falou, não, dorme aqui em casa, dorme no fundo, não tem problema, não gasta hotel e tal, não sei o que, né? Vai, sempre pensando nisso. Mulher da minha vida, né? Não teria como falar. E aí, ela preparou o fundo lá, colocou uma TV, pô, toda fofinha, sabe? Não, tá aqui um videogame, se precisar, um Xbox 360 desbloqueado. E ela foi e tal, e a gente assistiu um filme lá. Por conta do autismo da irmã dela, nossa, a gente tava assistindo o filme, não tava acontecendo nada. A gente tava só os dois deitados. Ela tem mania de pegar o celular e ver uns memes, a gente vê no filme e vê no meme e tal. Aí a cunhada dela abriu a porta do nada, assim. A porta tava relativamente trancada. Ela meio que arrombou, sabe? Puxou assim com tudo. Porque era aquelas portas de puxar assim, sabe? E aí ela puxou com tudo, que arrebentou a porta. Ele falou assim, Amanda, do teu quarto! Aí ela, não, já vou e tal. Agora, quarto! Ela fala desse jeito, sabe? Ela não consegue formular uma frase ou conversar assim direito. Mas é por quê? Porque quebrou a rotina. Porque dá um certo horário, fala assim, todo mundo tem que estar dentro do quarto, todo mundo tem que estar no quarto. Porque ela aprendeu que depois de tal horário tem que ficar no quarto, sabe? É difícil, gente. E aí, eu tomei um susto, porque eu tava do lado da porta. Eu tomei um jumpscare. Perdão, gente, eu sei que eu tô rindo, mas não devia rir disso, desculpa. Mas eu tomei um sustão do caramba. E hoje eu lembro de risada, né? Aí depois, poxa, fiquei até com vergonha agora. Aí depois ela conseguiu, né? A Amanda acalmou, levantou, falando, não, tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, vai lá, durma aqui, não tem problema. E aí no outro dia eu falei com a minha sogra, né? Na verdade, a mãe da Amanda na época. Depois virou minha sogra. Eu falei, olha, tem interesse em namorar sua filha e tal, não sei o quê. E a Amanda não tava lá pra ouvir, depois ela ouviu e eu fui embora muito cedo. Aí. E a minha sogra também fez o favor de não contar o que a gente conversou. Então ela ficou com medo. Depois ela ficou mandando mensagem pra mim. Você vai voltar? Eu falei, não, agora eu quero que você venha na minha casa. Você tem que conhecer minha família agora. Pô, sou um cara das antigas. E aí, poxa, ela falou, não, você não vai embora? Eu falei, não vou embora. Por que eu vou embora? Não aconteceu nada de errado. E aí, enfim. Aí a gente tá junto. 8 anos. Então é mais uma dessas histórias. Tem várias coisas, por exemplo, da própria segurança dela. Que isso daí eu prefiro evitar. Porque é difícil, mano. É difícil. É duro. Tá ligado?
E quando eu vi o drama das mães que têm filhos assim, me dói muito, mano. Porque aí é difícil explicar, cara. É difícil explicar. Quando você se põe no lugar, e aí talvez eu deva ter me indignado demais. Porque eu não quis invalidar ninguém, mano. De verdade. Mas é isso. Vamos continuar vendo aqui. Quanto pela segurança da família. Pois ele representa as comorbidades mais severas do autismo, como as dificuldades motoras, de fala, de percepção espacial, raciocínio, etc. Eu acredito que todo mundo aqui concorda nisso. Agora, eu não acho certo você levar apenas os casos que você conhece de autismo como base pra dizer quem merece ou não essa ajuda. Eu sei que você não quis dizer isso, porém, o modo com o qual você se expressou abre precedentes para pensar que apenas pessoas como a sua cunhada podem estar dentro do espectro por seguirem esse padrão. Me falaram isso também no Twitter. Perdão, não foi minha intenção. Mas, então, por isso que eu acho que é importante deve ser o vídeo. Dando o meu relato de exemplo. Eu demorei 22 anos da minha vida pra entender que o meu cérebro não funciona da mesma forma que o cérebro da maioria das pessoas. Porque o estereótipo da pessoa autista é aquele que eu citei do garoto branco hétero que eu falei do filme até. Uma área de conhecimento e que tá isolado do convívio da sociedade. Eu sou uma pessoa agitada que não para de falar e nem tem muito controle do volume da própria voz, e que aparentemente entende bem as normas sociais. Então, por muito tempo, não passou nem perto da minha cabeça, e nem da cabeça de ninguém que me conhece, de que eu pudesse ser neurodivergente até eu começar a namorar Rebi. E eu perceber que não era normal o meu nível de agitação e de hiperfixação em assuntos tão específicos quanto, sei lá, Tarsila do Amaral. Mas a desconfiança inicial da minha neurodivergência... O hiperfoco em Tarsila do Amaral, perdão. Para, Cor, é um vídeo sério. Pô, eu tô rindo porque... Ai, perdão, é que tem pessoas que eu conheço que tem hiperfoco em coisas muito específicas. Por exemplo, a minha cunhada, ela tem hiperfoco em Sonic. Ela tem. Ela vem aqui em casa, tô lembrando, ela vem aqui em casa pra jogar Sonic Adventure 2, porque eu comprei um... Tipo essas Retrobox, o Fiaspo me indicou uma até, pra jogar jogo antigo, pra jogar jogo velho, que nem às vezes eu e a Amanda, a gente senta ali na sala e fica jogando Donkey Kong Country. E fica jogando jogo velho e tal. E aí minha cunhada tem um emulador de Dreamcast ali, e aí coloco lá, tá ligado? Aí, Corsa, não tem original. Gente, o original é uma bica, nossa. E eu nem sei se vai funcionar, né, se comprar o original. Mas enfim. Mas já ajuda, né? Aí eu fui... No aniversário da minha cunhada, eu dei uma caixinha, né? Uma Retrobox também, um controlinho. Aí vai lá na casa, né? Tem toda uma rotina, né? Dela ir na da Camp, na Tiquira e tal. E aí ela chega em casa no horário... Nossa, tem outra coisa que eu tenho que falar. Nossa, toda quarta-feira, a minha sogra, ela tem que ir no centro de Campinas, ela tem que ir no camelódromo de Campinas e trocar um DVD de PlayStation 2. Aí você fala, a gente tá em 2026, Corey. Eu sei. Pra vocês terem uma noção do qual a rotina é tipo assim, tem que trocar o CD e aí tem que passar no mesmo cara que tem o salgado, que ela gosta, que é um Bauru, e trocar o CD do PlayStation 2. E aí a minha cunhada, ela chega em casa, ela põe o DVD no PlayStation 2, tem o PlayStation 2 lá funcionando, e aí põe, ela fala, tá quebrado, e aí ela guarda pra na quarta-feira que vem ir lá e trocar de novo. Só que tem um ponto, o DVD funciona normalmente, as coisas funcionam normalmente, graças a Deus. Mas ela faz isso, cara, ela fica nessa. E é toda quarta-feira. E se você não vai, caramba, dor de cabeça, cara. Minha nossa. E aí, eu não me lembro se é Sonic Heroes? Acho que é o Heroes. É o Heroes ou do Play 2, eu acho, né? É algum Sonic também. Enfim, não é esse o caso. Aí, então ela tem hiperfoco. E aí, enfim, aí tem outras pessoas que eu conheço também que estão no TEA, né? E tem, enfim, perdão, eu viajei demais aqui. Era pra TDAH, porque eu pareço mais com o estereótipo de pessoa com TDAH. Mas qual não foi a minha surpresa quando o resultado dos meus exames saiu e eu praticamente gabaritei todos os sinais de autismo? E por que isso aconteceu? Simples, porque autismo é um espectro. Ou seja, haverão variantes de vários dos sintomas que os caracterizam. Haverão autistas que não vão conseguir falar normalmente, enquanto outros falam de maneira tão rebuscada que chega até a impressionar. Haverão autistas que não vão conseguir te olhar no olho, enquanto outros vão olhar no fundo da sua alma.
e haver autismo. Tem uns que não conseguem bater foto, por exemplo, ou não consegue falar, ou não quer aparecer, tem tudo isso também. Que não vão conseguir saber agir em determinadas situações sociais, enquanto outros podem compreendê-las tão perfeitamente que se alguém sai do padrão, isso buga o nosso sistema. Pra ficar mais fácil de entender, eu irei utilizar 3 personagens que muitas pessoas autistas se identificam e interpretam eles como pessoas autistas, mesmo que isso não fosse a intenção das pessoas que os criaram. Caramba! Ou seja, o famoso Red Canon. Mas aqui vai servir bem. Eu tô falando do Laius e do Cabro, de Dungeon Mesh, e da Zoe, de Guerreiras do K-Pop. Essa eu conheço. O Laius é bem o que a gente pensa quando se fala de autismo. Ele é péssimo em lidar com pessoas, tem um interesse especial fortíssimo em algo muito específico, que são os monstros, tem dificuldade em expressar o que sente a ponto de ser mal interpretado, tal qual ele possui dificuldade de entender os outros, quando eles não são claros com ele, num nível de ser considerado inocente demais para situações sociais, além de ter vários instintos, ou seja, vários movimentos e barulhos involuntários que ajudam ele a se regular. Mesmo que não fosse a intenção da Ryoko Kui, a autora de Dungeon Mesh, ele possui inúmeras características que ajudam a pessoas autistas a se identificar com ele. Mas agora, vamos dar uma olhada no Cabro. Ele entende até bem demais assuntos de socialização, a ponto de fazer uma análise extremamente detalhada do que as pessoas dizem pra ele e de como elas se portam pra saber exatamente como agir de acordo com os conhecimentos que ele adquiriu pra cada situação. Na mesma medida que o Laius é aficionado por monstros, ele é aficionado em conhecer pessoas e a teia complexa que são as relações sociais que formamos ao longo da vida. Além de sustentar um olhar que te encara dentro da sua alma toda vez que ele vai falar com alguém. A princípio, pode parecer que ele não é autista porque ele tem uma excelente oratória e gosta de interagir com pessoas. Mas quando você percebe que ele é excelente em mascarar essas características do autismo, você consegue notar que ele tem as mesmas dificuldades do Laius em formar laços e interagir socialmente como as pessoas comuns esperam que a gente interaja. E isso me leva a falar da mais diferente aqui, a Zoe. Ela é energética, fofa, não para quieta por um segundo, faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, etc. Nossa, etc, tem 1 milhão etc. de caderno fazendo música. Seria fácil jogar ela pro lado do TDAH. Mas aí vem 2 informações bem interessantes. A primeira é que autismo e TDAH compartilham de muitos sintomas, tal qual síndrome de Tourette, altas habilidades, borderline e outras neurodivergências. A segunda é que, da mesma forma que existem autistas que são bem agitados, existem pessoas TDAH que são muito mais quietas e reservadas, que é o caso de Rebi, minha namorada, que demonstra a agitação do cérebro dele de forma muito mais sutil do que o estereótipo de TDAH. Com esses 2 pensamentos em mente, fica fácil de perceber por que pessoas autistas se identificaram com a Zoe. Ela tem uma fixação gigante por tartarugas, não entende direito certas coisas que parecem óbvias para pessoas neurotípicas, ou seja, que não possuem nenhuma neurodivergência, tem dificuldade de controlar coisas que não seriam apropriadas para o ambiente, como gritinhos, volume da voz, falar demais. Ela processa o mundo de uma forma literal, é rotulada por estranha por ficar focada nas músicas que ela escreve, seus trejeitos não são nada comuns e ela tem pensamentos muito fora da casinha. E, principalmente, a cena em que ela cai pra manipulação do Guimá, ele fala exatamente isso pra ela. Você é demais e ao mesmo tempo não é o suficiente. Você nunca vai pertencer a lugar nenhum. Que é um pensamento que eu sofro muito pra tirar da minha cabeça. A sensação de ser irritante demais pra todo mundo e nunca ser o suficiente pra ninguém. Isso me quebra todos os dias. Não, minha esposa tem a mesma coisa. Quanto eu mascare esses sintomas, parece que eu nunca vou fazer parte desse mundo. Esses 3 personagens têm muitas diferenças entre si. E mesmo assim, todos eles podem ser lidos como autistas porque compartilham, em maior e menor escala, os mesmos sintomas que tornam sua socialização e convivência com as pessoas mais complicadas. A gente não chama esse transtorno de transtorno do espectro autista à toa. Autismo é um espectro que engloba pessoas muito diferentes entre si, mas todas unidas pelas mesmas comorbidades e sintomas que surgem em maior e menor escala, mas que igualmente precisam de atenção e carinho. Criar um padrão que apenas um tipo de pessoa autista merece suporte porque parece ser mais autista é algo completamente errado. Mesmo nos níveis de suporte mais baixos, pessoas autistas precisam de ajuda. Sim. Eu passo mal quando as pessoas falam todas ao mesmo tempo numa call.
E já tive muita crise de não conseguir trabalhar, de tanto comerem o meu cérebro de problemas que vinham ao mesmo tempo. Eu já vi minha namorada ficar dias sem conseguir trabalhar em coisas que ama por causa da exaustão mental que pessoas do trabalho dele causaram. Eu quero me fazer entender aqui, Cor, que você conhece uma pessoa autista. Mas ela não é régua pra você dizer quem é ou não é autista. Olha, aí eu tenho que falar. Eu conheço, deixa eu ver, a minha cunhada, filho do amigo meu. Tem 2 pessoas na minha equipe que tem. Tinha um antigo editor que também tinha. Eu tenho, perdão, falei no passado. Meu antigo editor também tem. Eu acho que eu tenho um editor agora que a gente já trabalhou, ele também tem. E, novamente, eu sei, teve gente que comentou. Ai, não, porque você só considera autismo se for... Não, gente, pelo amor de Deus, não, cara. Não. O ponto meu, e eu falo, minha esposa também sabe disso. Ela mesma já falou, e é que é complicado, porque como a gente tem, acho que o caso mais sério, né, convivendo do nosso lado, convivendo, né, por todo esse tempo, então é complicado, porque quando a gente escuta alguns casos e vê algumas pessoas comentando, a gente não sabe também como é, porque que nem você mesma falou, todo mundo é diferente. Por mais que seja do mesmo espectro, todo mundo é diferente desse espectro também. Cada um tem, né, assim, todo mundo é o TEA, mas cada um é da sua forma, né? Cada um é do seu jeito. Nenhuma pessoa vai ser igual a outra mesmo. Só dizendo que, então, pode ser um erro nosso prejulgar. Não é a nossa intenção também. Mas o ponto que, novamente, a gente fica muito revoltado porque... Deixa eu contar outras histórias. Teve histórias, por exemplo, mesmo minha cunhada desse jeito, e ser como é, minha sogra já passou, por exemplo... de ir no mercado, não ter outro jeito de ter que ir com ela. E o pessoal falando assim, isso é frescura. E, poxa, mas é complicado, né? Ser humano é difícil. Ela passando, por exemplo, a comprar alguma coisa, aí a moça esbarrou nela e aí a minha cunhada reagiu, né? Ela entendeu como se fosse alguém empurrando, né? E aí ela simplesmente começou a empurrar a pessoa, sabe? Como se não houvesse amanhã. E aí até chamou a polícia, tudo, aí explicou, tal. Cara, já teve várias vezes que aconteceu isso. É duro, cara. E eu entendo, tipo, nem todo mundo é desse jeito. E... Perdão se pareceu que eu falei o que fosse desse jeito, ou se a gente acha desse jeito. Não é, poxa, não é. É claro que não é. Nem de perto. Novamente, eu fico indignado porque tem pessoas que brincam muito com isso. Tem pessoas que fazem piada, pessoas que até não entendem, sabe? E já teve vezes que a gente saiu juntos no centro, lá de Campinas, eu tava junto lá e eu vi, cara. Então foi duro ver. E eu chegar na pessoa e falar assim, olha, ela tem TEA, tudo, e é o sério, a gente tá aqui junto, tudo mais. Eu não tenho nada a ver com isso, que não sei o que e tal. Então, talvez foi frustração demais e ver essas coisas. E quando eu vi isso de perto, eu fico tão revoltado de ver pessoas julgando e falando bosta que eu também fiquei mal. Então eu acho que eu acabei, sei lá, também exagerando. Perdão, não foi minha intenção. É porque... E aí quando você passa por todas essas coisas, quando você vê todas essas coisas de perto... Eu vi, por exemplo, as mães que deixam os filhos na Nadacamp, ou tentam deixar os filhos na Nadacamp. Eu já vi uma casa. Cara, a mulher, ela tinha que deixar o filho praticamente preso. Porque qualquer pessoa, tirando ela... o menino já ia pra cima e fazia um arregaço, cara. Então é complicado. Aí chamou o conselho tutelar. A minha sogra tava contando esses dias. E aí falou, gente, não tem como ele sair daqui. A parede do quarto era puro reboco. Falou, olha, eu tô tentando cuidar, o marido já foi embora. Aí eu falo, essas pessoas, poxa, que precisam pra caramba, são negligenciadas, cara. Isso me indigna muito. E aí ver, quando... A minha indignação é justamente a mesma, mas eu talvez tenha ficado indignado demais ou ter generalizado demais e não foi a minha intenção. Porque é muito triste, cara. É muito triste ver famílias que vivem desse jeito. E os vizinhos reclamavam, que eu lembro dessa história que minha sogra contou. E aí o conselho tutelar falou assim, não, a gente não pode fazer nada. Pô, o menino é claramente autista, não tem o que fazer. E, poxa, até chamaram a polícia e falou, poxa, não tem o que fazer. Então eu entendo que o espectro, ele é muito grande e ele tem pessoas de várias formas diferentes e não foi a minha intenção chegar e falar assim, poxa, desmerecer. E desculpa se eu tô emocionado, é porque eu lembro das histórias e eu fico... Me pega, porque é duro ver como tem ser humano ruim, cara. É duro ver como tem pessoas que são... que às vezes batalham contra as próprias pessoas, tá ligado?
ou brigam contra as próprias pessoas, ou falam besteira das próprias pessoas que estão no mesmo espectro, cara. E é bizarro, que nem as pessoas têm preconceito com a parada que eu tenho, né? Tipo, pô, mas vocês têm voz na sua cabeça. E aí falam um monte de merda, né? E eu escutei isso por anos também. E aí... É difícil, velho. É difícil. E aí, quando... E novamente, eu acho que eu me indignei demais, tá ligado? Não foi querendo generalizar o que só pode existir um tipo. Tem várias pessoas diferentes. E não foi minha intenção, de verdade. Mas vamos terminar de ver. Eu já ouvi você se referindo a pessoas autistas de nível de suporte mais baixo como autistas de Twitter. E por mais que essa não fosse a sua intenção... Isso é uma forma de menosprezar essas pessoas e estigmatizar toda a nossa existência. Ah, e além disso, nós não usamos mais o termo Asperger porque remete a um ser humano horrível que tinha uma visão limitada sobre o que era autismo. O intuito desse vídeo não é de forma alguma te acusar de... Perdão, eu joguei To The Moon e tá lá no jogo, cara. Eu descobri o que era Asperger por To The Moon. Tá, então, eu não sabia o que era. Cara, o To The Moon de que ano? 2011? Então, mas... Cara, eu não sabia dessa. Perdão, não sabia dessa mesmo. De algo, Corey. Eu não quero que as pessoas te odeiem e nem nada do tipo. Porque, por favor, quem é Sarah J. Bliss na roda do queijo? O que eu quero com esse vídeo é abrir um diálogo saudável e explicar pra você por que falar de autismo da maneira como você falou é tão problemático. E novamente, eu não apoio quem fica usando autismo como desculpa pra cometer crime, muito menos quem usa autismo como estética e faz autodiagnóstico com base de informação tirada do cu. Pra esse pessoal aí, eu mando o meu mais sincero vai se fuder. Agora... botar autismo numa caixinha e levantar uma bandeira perigosa em relação ao aumento de diagnósticos é sim passível de crítica. Sim, sim. Eu não sei se o Corey vai ver esse vídeo. Eu estou vendo agora. Eu espero genuinamente ter me feito entender e que possamos abrir um diálogo saudável sobre o assunto. Corey, novamente, eu te admiro muito como criador de conteúdo e como você mesmo falou, nós somos todos seres humanos e estamos passíveis de cometer erros. Sim. Especialmente sobre assuntos que não necessariamente são da nossa vivência. Mesmo que pessoas próximas de nós sejam parte de minorias. Você é uma pessoa incrível, responsável e muito honesta. E mesmo que eu não tenha concordado com você nesse ponto, eu continuo tá tudo bem. E achando você maravilhoso. E eu acho que a gente tem... tudo de bom pra você, Obrigado, tá? poxa. E bem, é isso. Eu não vou fazer nenhuma das minhas propagandas de fim de vídeo. Apenas quero pedir para que vocês olhem a bibliografia na descrição e também no comentário fixado. E, pelo amor de Nexo, conversem como seres humanos decentes nos comentários. Não quero ver ninguém tacando hate desnecessário em ninguém, hein? Enfim, por favor. É isso. Eu tô indo nessa. Pô, muito bom teu vídeo. Muito bom seu vídeo. Tem muita coisa que ela colocou aqui. Tem o vídeo do... Eu vi o vídeo desse canal até, mas eu vi um outro vídeo. Não saiu ainda, né? É o vídeo do Caramelo, né? Então, poxa, eu vou até mandar um comentário aqui. Meu Deus, tem um iceberg. Como recomendar um iceberg do Spectrum. Perdão, Ria, porque eu só tô vendo, tô tipo, caramba, pessoal, caramba. Eu espero que seja de boa ver, mas enfim, não é esse o ponto. O ponto é, vamos lá, pessoal. Muito bom vídeo, Sarah, muito bom vídeo mesmo. Espero que com esse vídeo, agora com a minha resposta, não foi minha intenção. Eu peço perdão, mais uma vez. Eu realmente não tenho conhecimento direito. E a gente tem que admitir quando a gente não conhece. Porque eu falei, eu não sou parte do espectro autista. Eu já fui atrás pra ver, não faço parte. Eu conheço, sim, pessoas que têm, mas isso não é, como posso explicar, não é uma... É totalmente diferente, cara. Não é uma base pra nada. Isso não é uma justificativa pra nada. É tipo assim, eu posso conhecer as pessoas, mas eu não sei como elas vivem, né? Eu não tô 100% olhando pro olhar delas, porque elas, como elas enxergam o mundo, como elas vivem, como elas, interpretam o mundo. Todo mundo interpreta o mundo de uma forma diferente, todo mundo vê o mundo de uma forma diferente, de uma forma única. E pessoas desse espectro merecem respeito, merecem carinho. E, novamente, eu não quis, e sei que tem pessoas do espectro que estão nível 1, nível suporte. Não vou usar mais outra palavra. Eu não fazia a mínima ideia. E novamente, eu peço perdão por talvez ter ficado desse jeito. Porque, é que eu não falei, eu fico indignado, cara. Eu fico indignado mesmo quando usam, quando falam.
falam, quando pegam e acabam abusando, mas talvez eu tenha falado um pouco demais, ou ter dado a entender de que, é só pessoas desse nível aqui que são... Não foi minha intenção, cara. Tem pessoas que realmente estão buscando tratamento, estão buscando, sabe, se conhecer também, né? A vida também é uma jornada da gente ver o que nós somos. A vida também é uma jornada pra gente entender a nossa parte nesse mundo e conviver. E também as outras pessoas entender que nós somos também pessoas, sabe? Todo mundo tem alguma coisa e todo mundo merece respeito, todo mundo merece se sentir em algum lugar, se pertencer a algum lugar, estar em algum lugar. E às vezes tem pessoas que, sabe, por conta, novamente, de falta de respeito, falta de entendimento, acabam cometendo erros. E eu cometi um. Então eu peço perdão, porque realmente meu conhecimento é baixo e eu aprendi bastante coisa e eu queria compartilhar esse conhecimento com vocês também. Falei mais algumas coisas, não tô querendo me isentar de nada, só que explicar algumas coisas, porque eu fiquei indignado com algumas situações. Eu estou evitando ao máximo, né, não pegar essas coisas, ou ficar falando e tal, porque, novamente, o ponto é que nem do negócio de furry, não é todo mundo que eu tenho essa noção, mas talvez as pessoas, elas entendam, pô, tá marcando muito porque você tem um preconceito com isso. Então, não é. Eu conheço pessoas que são furries que são excelentes pessoas. E, a lista é enorme, tá ligado? Mas não é porque eu conheço ou algo do tipo que me isenta, né, e tal. Não é esse o ponto também. Eu errei, pronto. Só dizendo que a gente é errado generalizar, e se soou dessa forma, não foi minha intenção, e se soou que eu estaria colocando todo mundo no mesmo balaio, não é desse jeito, claramente não é. E a gente tem que aprender. E eu aprendi com a Sarah. E espero que vocês tenham aprendido também. Outra coisa que eu tenho que dizer também é que eu falei, não sou de furry, mas várias outras comunidades também, várias outras pessoas e várias outras fandoms diferentes e várias outras pessoas com várias vivências e vários lugares. E nós temos que aprender muito uns com os outros. Eu sempre falo isso. E obrigado pelas críticas. Obrigado por falarem. E, novamente, a gente tem que estar aberto, né? A gente fala... Também a gente tem que estar aberto pra... É aquela coisa, nós temos 2 orelhas e uma boca, pra ouvir mais e falar menos. Ai. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês fiquem bem. Espero que a gente tenha aberto a conversa. Sejam respeitosos, por favor. Não quero ver ninguém brigando, falando e tal. Por mais que a gente saiba que tem coisas que são horríveis que acontecem, não é 100% das vezes. Não é porque a gente vê um caso absurdo ou vê, por exemplo, alguém tentando dar a carteirada ou fazer isso aí, que todos que fazem isso e tudo mais. Não é assim que acontece. Não é assim que funciona. Tem pessoas que estão lutando para tentarem buscar um diagnóstico, buscarem se conhecer e estão buscando, se tratar para justamente entenderem como elas são, entenderem o que elas são, entenderem o que elas fazem e pertencem nesse mundo. E é uma constante forma de se identificar e de se procurar também conhecer, né? Tem pessoas que têm mais facilidade, tem outras que não, então a gente sempre tem que entender que tem pessoas e cada pessoa é diferente. Cada pessoa é uma alma diferente, é um espírito diferente, é uma vivência diferente. Nem todos nós vamos ter as mesmas perspectivas, nem todos nós vamos ter as mesmas experiências, né? E novamente eu peço perdão, meu conhecimento realmente não é o tal, e até pessoas que a gente vê, por exemplo, que tem, falando até pessoas, pô, mas tem outras famílias que tem um grau 13 e tal, não sei o quê. E nem sempre também essas pessoas entendem pessoas que têm um grau menor, né? Eu vi também isso também é complicado. Eu acho que é bom a gente começar a entender que tem pessoas e pessoas, e não é porque o autismo o mais grave, o nível mais, assim, alto é o único que existe, não. Tem vários outros. E existe tratamento. A gente tem como correr atrás disso. Que nem eu, voltando a falar do filho do amigo meu, do Nando. É um grande amigo que eu tenho, desde meus 7 anos de idade. E, poxa vida, ele viu o filho dele começou, sabe, tava crescendo de boa, sabe, sendo uma criança feliz, brincando, do nada parou de falar. E aí, nossa, ele fala pra mim, ele desabafa comigo, ele falou assim, Cor, foi terror, cara, porque a gente não sabia o que era, a gente tentando ver o que tava acontecendo e tal. E ele tava violento, né? Era uma criança que tava se agredindo os pais, agredindo todo mundo. E por conta do tratamento, por conta justamente dos diagnósticos, por conta de ir atrás. Cara, eu fiquei muito feliz, velho. É muito bom saber que tem pessoas que cuidam, pessoas que estão nessa área, que cuidam dessas pessoas, que cuidam das pessoas do espectro, que procuram realmente correr pelo certo. Então, eu acho que até é bom falar, né? Foi no Criativo de Marília que eles conseguiram o tratamento. E o menino hoje, cara, ele falando de Pokémon com a Amanda, cara.
Ele falando, formulando frase, sabe? É algo incrível. O menino que não falava um A, hoje conseguiu até perguntar pra mim, tipo, como é que é gravar vídeo pro YouTube? Eu confesso que eu até fiquei meio emocionado de lembrar. Mas é isso, pessoal. Que fique a conversa, que a gente sempre aprenda. E perdão mais uma vez, não quis generalizar. Vão no canal da Sarah, dá uma força para ela. Tamo junto, muito respeito e carinho sempre. É isso e até a próxima.